E se houvesse um assassino que fosse a mistura de Jason, Freddy Krueger, mas ainda mais realista, que estivesse buscando levar você pro buraco? Esse é o Grabber de Telefone Preto 2, filme que dá sequência aos acontecimentos do primeiro e acabou de ser lançado nos cinemas. Acabei de assistir ao filme e hoje eu te trago a minha review e nota pro filme. E fica até o final porque eu quero saber a sua nota também para o Telefone Preto 2. E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia. Como é que você tá? Tudo certo? Você já conhece aqui a nossa área de membros do canal? Para apoiar ainda mais o meu trabalho, considere se tornar membro aqui do Filmologia. Clique em Seja Membro e faça parte. Galera, antes de mais nada, eu vou colocar os tempos aqui, as marcações de tempos aqui embaixo para você não tomar nenhum spoiler, beleza? Porque lá no final eu vou comentar, assim, um pouquinho com spoiler, fechou? É nítido que o primeiro filme foi um sucesso, tanto pela crítica quanto pelo público, alcançando notas maiores que 80%. Então, 4 anos depois, a gente vê a sequência chegando nos cinemas. Os atores do primeiro filme voltam, ou seja, os personagens Finney, a sua irmã Gwen, o pai deles, o Sr. Shaw, e o famoso Grabber, que tinha morrido no primeiro filme. Também retorna de uma forma bem bizarra e macabra. Tem a adição de novos personagens, como o interesse amoroso da menina Gwen, chamado Ernesto, e alguns outros personagens aí que não desempenham um papel tão importante assim pro filme. Aliás, a menina Gwen agora toma todo o protagonismo e, diferente de algumas críticas da internet dizendo que a menina era o quê? Uma mutante, uma menina super poderosa e tudo mais, eu não concordo. Eu acho que tudo ali ficou bem coerente e funcionou dessa forma. O Scott Derrickson volta para dirigir esse novo filme e ele foi o mesmo cara que dirigiu A Entidade, então ele já tem uma certa afinidade de trabalhar com o Ethan Hawke. Sem muitos spoilers, a história da sequência nos eventos que os irmãos viveram. O Finney ainda não tá tão legal com o que aconteceu e a Gwen ainda tem sonhos que revelam coisas. O pior é que existe uma ligação sinistra entre o Grabber e a mãe falecida das crianças, que agora nem são crianças mais. Algo no passado aconteceu que interliga a mãe deles com o Grabber, e já que a Gwen não para de ter visões, o Finney, a Gwen e o Ernesto viajam para um local específico onde tudo que eles já vivenciaram se intensifica. O Grabber, que era só um cara estranho, com algumas personalidades e sequestrava pessoas, agora se torna uma espécie de vilão slasher dos anos 80, 90. A história é simples, não embrama muito e já leva pro ponto de resolução, que é o que a gente quer ver, e o último ato é muito brabo, eu gostei demais. Porém, nem tudo são flores e sim tiveram partes ruins que eu vou comentar. Eu vou falar levemente com spoilers, nada demais, então sem estragar aí a experiência de quem ainda pretende assistir, beleza? Primeiro, as coisas boas. Aquela estética de quando a Gwen estava dentro dos sonhos e via as crianças sendo capturadas pelo Grabber se mantém. Aquela fotografia mais suja, cheia de granulado, com aquele aspecto de coisa real, como a gente viu em A Entidade, com aquelas filmagens de câmera analógica. Aliás, o recap da obra tá aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. Só que esses momentos de visões da Gwen se intensificam ainda mais, e isso é um ponto extremamente positivo do filme, porque geram momentos muito pesados, umas cenas bem tensas mesmo. Por conta desse ponto, eu já adianto que a fotografia do filme é bem boa, mas diferente do primeiro, essa aqui é mais fria, mais azulada, meio deprê, meio morte, até porque o filme se passa na maior parte do tempo num cenário de gelo. A trilha sonora também é muito imersiva e psicodélica, com aqueles sons que te colocam mesmo num filme de terror, só que com aquela leve puxada para algo mais viajado, já que o filme traz muito esse conceito dos sonhos, né? Então nada é muito linear ou 100% com sentido. Um exemplo disso é uma cena que ela tá com o Grabber tá de um jeito e aí corta pra uma outra cena e o Grabber tá tipo de outro jeito, com uma outra máscara, digamos assim. Sem contar também que a trilha sonora traz aquelas músicas da época, então tem até uma citação à banda Duran Duran e isso é muito bom. E já puxando esse gancho da época, ali pelos anos 80, o jeito que eles trocam ideia, falam gírias, é tudo dessa época, então torna a experiência bem nostálgica. Agora falando do peso desse filme, esse com certeza tá bem mais sanguinolento e violento do que o primeiro, e isso ficou bem mais legal, já que o primeiro tinha uma cara mais de filme de boinha, sabe? Não tanto pro público adulto. Esse aqui a figura muda, galera, é a criança voando, é cabeça sendo cortada, sangue pra todo lado, o que pra mim contribui pra deixar a trama um pouco mais coerente
com o peso do drama que existe também no filme. O Grabber é um ponto extremamente positivo, ele virou uma criatura totalmente diferente de só um cara estranho e maníaco. Ele vira quase como um Freddy Krueger que ataca nos sonhos, só que meio morto-vivo, igual o Jason, já que ele morreu lá no primeiro. Eu curti demais o peso desse personagem nesse segundo filme, galera. Até mais que no primeiro, porque ele tá bem sinistro. No último ato acontecem coisas bem legais e a principal é sem dúvidas a luta final com o Grabber, que acontece num lago congelado e ela é tensa, mas bem sangrenta, e a resolução dela é bem da hora, com o Finney ali fazendo algo que, mano, amarrou todo ali o desfecho do personagem e foi muito da hora. Fora isso, o último ato também tem momentos em que os personagens demonstram vulnerabilidade. O Finney mostra a dor que ele vem sentindo desde do sequestro, né, do primeiro filme, ele vem carregando esse peso, e a Gwen mostra ao longo do filme todo esse sofrimento de ter essas visões, já que a mãe dela também tinha e acabou se matando. Isso não é spoiler, tá? Já no primeiro filme isso é falado. Só que, como eu falei, nem tudo são flores, muitos momentos do filme é monótono e parece como uma encheção de linguiça ou mais do mesmo, e isso tira um pouquinho da sua atenção na tela. A mudança do personagem do Finney também, por mais que seja justificada no próprio filme e que isso até gere o final que tivemos, ainda assim eu achei um pouquinho forçado. É como se o cara fosse uma coisa no primeiro filme e no segundo fosse o oposto. Ele se tornou aquilo que ele não gostava, digamos assim. Mas ainda assim é compreensível, porém o que não é tão compreensível assim e passa um pouco do ponto da forçação é a conexão entre a mãe deles e o Grabber. Tipo assim, poderia acontecer? Poderia, mas é muita coincidência. E você tem que desligar um pouquinho o cérebro para aceitar, mas que também não prejudica o filme, e a presença da mãe deles acrescenta mais ao peso dramático, e foi algo bem legal. Fora essas coisas, algo que eu também torci o nariz foi uma cena entre a Gwen e o Ernesto, o diálogo muito aleatório e até carregado com uma certa malícia e maldade, o que foi bem bizarro, porque era um contexto religioso do diálogo. E se vocês assistirem, reparem nessa cena aí que os dois estão deitados na cama e depois comentem aqui se só eu estranhei essa parada. Um ponto que eu não sei se é positivo ou negativo, mas esse filme não carrega tanto a mesma vibe do primeiro. O primeiro era um terror bem mais sutil e agora é bem mais gráfico, digamos assim. A parada acontece toda ali na tela, sem precisar criar uma atmosfera de medo psicológico. Realmente não tem. Teve acho que um jump scare e o resto assim é mais um horror gráfico, não tem uma atmosfera de medo, sensação de urgência, não senti isso. Esse segundo não é mais um terror psicológico, tem muito esse toquezinho de slasher das antigas. E eu não acho que caiba um terceiro filme, porque eu não acho que esse vai ser tão aclamado, e eu acho, tá galera? Mas eu gostei mais desse do que do primeiro, sendo sincero. Porém, na cena final, o Grabber faz um movimento e pega um objeto importante que poderia indicar uma possível continuação. E não faria sentido mesmo os caras investir tanto nesse personagem, transformando ele praticamente num Freddy Krueger com Jason, pra acabar por ali e já era. Pra mim, isso não faria nenhum sentido, e o filme já tá lucrando, galera, já passou aí dos 80 milhões, e as notas ali no Rotten Tomatoes também já estão bem altas. Rapaziada, eu dou uma nota 7,5 pro filme, é um bom filme, o Grabber tá sinistro, tem várias referências bíblicas e ao inferno, existe essa atmosfera, né, mais religiosa, de uma forma que acrescenta muito ao filme, e só pelo ato final já valeria a sua ida ao cinema, então eu recomendo sim o Telefone Preto 2. Mas e você, que nota que você daria ao filme? Deixa aí nos comentários porque eu quero muito saber. Agora, rapaziada, eu vou falar com um pouquinho mais de spoiler para quem já assistiu e quer ouvir alguns comentários sobre coisas específicas, beleza? Se você já tá saindo aqui do vídeo para assistir o filme, fica com Deus e até a próxima. Agora, pra você que ficou, o Grabber invadindo os sonhos da Gwen foi algo muito da hora. Tá certo que tem toda essa semelhança absurda com o Freddy Krueger, mas ainda assim funcionou demais. E esses sonhos que ela tinha sendo tão reais a ponto dela sofrer danos lá no sonho e trazer pra vida real é algo muito bom. Mas o que é mais doido é de não ser só aquela paranoia que ninguém acredita na menina que tá sendo atormentada por sonhos.
Não, galera, aqui todo mundo vê a menina sendo massacrada enquanto ela dorme, e isso é muito bom. E por ter esse contexto religioso desse acampamento cristão, é óbvio que todos ali poderiam pensar que é coisa do diabo. Tanto que a personagem Barbie até fala que a garota Gwen tá possuída. Aliás, nesse âmbito religioso, o filme acrescenta demais. Eu sou cristão, mas até pra quem não é, pode reconhecer que mesmo você achando que é uma mitologia, não deixa de ser muito interessante. E o fato do Grabber ter ido pro inferno e ele dizendo que lá tiram tudo que é bom e só deixam seus pecados, te transformando num ser abominável, isso é muito da hora e dá ainda mais uma camada sinistra pro personagem. Uma coisa que eu não curti tanto, mas ainda assim aceitei, foi essa conexão entre a mãe das crianças e o Grabber. Eu achei que passou um pouco do ponto ali da forçação. E se você não se lembra, os dois durante a adolescência trabalharam como monitores nesse acampamento cristão. E anos depois ela estava tendo esses sonhos de crianças sendo raptadas pelo Grabber, e quando ela foi investigar, tipo assim, a mulher foi do nada durante a noite até a casa de um sonho que ela teve e lá tava o Grabber. Apesar dessa farofa toda, foi legal ela não ter se matado, né, e aquilo ter sido causado pelo Grabber, porque deu um desfecho melhor tanto para ela quanto para as crianças e até por Sr. Shaw, por descobrir que eles não tinham culpa de nada, galera, e sim, foi o maligno do Grabber. Ela até faz aquela ligação no final, né, pra Gwen, pra falar que o além é muito lindo e tudo mais. E pra quem não curte muito espiritualidade, talvez vai achar esse filme ruim, ou esses momentos mais felizes ruins, mas eu curti bastante. Pra estética desse segundo filme em específico, eu acho que combinou muito. E tá certo que sempre teve essa parada das crianças mortas se comunicando e a Gwen tendo esses sonhos, mas ao meu ver era muito uma parada mais local ali, né? Que era sobre aquele telefone preto. De alguma forma os espíritos conseguiam se comunicar através do telefone. E a Gwen, por ter essa mediunidade, ela sim conseguia, né, ter esses sonhos, essas revelações. Tem até um momento no primeiro filme que ela ora para Jesus. Então tem sim essa atmosfera religiosa no primeiro. Mas aqui nesse segundo, com toda certeza, isso se expande ainda mais. A cena que eu comentei entre o Ernesto e a Gwen ter sido bem bizarra foi aquela que ela tá deitada na cama com o menino e ela começa a orar para Jesus. Daí o menino pergunta para ela se ela fala com Jesus, num tom meio de gracinha, meio de deboche. E ela diz que sim e pergunta se ele acha ela estranha por isso. Daí o menino diz que não e que acha sexy. Tipo assim, aí ela pergunta, eu sou uma boa menina cristã. E no fim da conversa os dois tentam ali se beijar, só que o feeling impede. Tipo assim, ficou muito esquisito esse diálogo, galera. A cena inteira ficou muito estranha, uma parada meio sexualizada, totalmente desconectada do filme. Mas é isso, rapaziada. Comenta aqui embaixo se você curtiu o filme, quais são os seus pontos favoritos. Obrigado demais por ter ficado até aqui, galera. A gente finalmente monetizou esse canal, velho. Que felicidade. Obrigado, meu senhor. Obrigado vocês aí por estar aqui, por acompanhar, por sempre fortalecer, por deixar um comentário, um like. Muito obrigado. Se inscreva no canal, porque aqui a gente traz muito filmaço, muito filme bom de terror. Considera se tornar membro. Assista o vídeo que está sendo indicado aí no card. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou!